tenho comigo o Ricardo Jorge Pinto, comentador da RTP. Ricardo, são Olá. números animadores, tanto os portugueses como os da Europa, porque nós precisamos muito de exportar. Não é? É verdade. E olhando para este relatório, nós encontramos duas boas notícias para o Governo e duas más notícias para o Governo. Não sei por onde é que queres que eu comece, mas se calhar começava pelas boas, por isso que tu agora mencionaste. Há um crescimento, e é um crescimento sustentado, portanto está na linha daquilo que tinha acontecido desde 2014, mas tem ali dois aspectos que nos merecem atenção. O primeiro é que a economia continua a crescer e em parte por causa das exportações, o que significa que a indústria portuguesa compreendeu a necessidade de aproveitar até aquilo que é uma conjuntura internacional favorável, como tu agora disseste, a zona euro e a União Europeia de uma maneira geral está a crescer. O nosso principal parceiro está a crescer. O nosso Espanha, principal cliente externo, a Espanha, está a crescer de forma vertiginosa, parece ter ultrapassado a crise do subprime imobiliário e agora começa a dar sinais de crescimento e é uma economia com um potencial de arranque muito forte e, portanto, é natural que a Espanha continue agora a crescer nos próximos anos e isso são boas notícias para as empresas portuguesas que exportam, porque está ali o seu principal alvo e ele é muito absorvente neste momento. Segunda boa notícia é que há também sinais de aumento da procura interna, isto é, os portugueses estão mais otimistas, começam a gastar mais dinheiro, o que significa que percebem, de alguma forma, que a economia está já num outro modelo, num outro patamar, que não aquele da crise, da austeridade profunda, e isso para o Governo, sobretudo num ano eleitoral, pode ser um indicador valioso e certamente deixará um sorriso na boca desses governantes. A procura interna está a subir, mas não à custa das importações que desceram. Exatamente, consumindo muitos dos produtos que estão a ser fabricados em Portugal. E isso é sinal realmente de que a economia está a dar sinais, embora em algumas áreas ainda muito tenues, de ter ultrapassado essa mesma crise. Mas esse sorriso que eu há pouco falava e que estará certamente, por exemplo, no Ministro da Economia, pode ser arrefecido. E pode ser arrefecido pelas tais duas más notícias. A primeira é que os analistas especializados na área da economia dizem que este crescimento não é suficiente para aumentar substancialmente o emprego. Isto é, os números do desemprego não irão diminuir se continuarmos a crescer apenas a este ritmo. Era preciso um crescimento provavelmente bastante acima dos 2% para que a economia pudesse começar a encaixar os milhares e milhares de desempregados que estão neste momento numa situação muito desconfortável. E a segunda má notícia é de que quando a Comissão Europeia, quando o Conselho Europeu olha para estes indicadores, fica também receoso. Fica receoso sobre a real eficácia das reformas que foram tomadas e, sobretudo, receoso pelo facto de não ver mais reformas em calha. E por isso começam a dizer que provavelmente a diminuição do déficit este ano atingirá as metas propostas pelo Governo, mas têm já dúvidas relativamente ao que vai acontecer nos próximos 4 anos. Isto é, olhando para o plano de crescimento e estabilidade que o Governo apresentou há algumas semanas, Bruxelas fica com muito receio sobre se isto será suficiente. E mais receosa ficará, certamente, se olhar para os programas eleitorais dos restantes partidos que vão concorrer às legislativas, porque nenhum, começando por PSD, CDS e acabando no Bloco de Esquerda ou no Partido Comunista, tem neste momento um plano que possa satisfazer aquilo que é a necessidade de contenção de gastos por parte de Bruxelas no que diz respeito ao desempenho da economia portuguesa. E, portanto, isso certamente contará também naquilo que é a avaliação que os nossos parceiros europeus têm acerca do desempenho da nossa economia. E a questão das reformas, não é? Porque reformas ajustes a que se chamam reformas e que ficaram por fazer. Pois, mas esse é um discurso que nós ouvimos já há muitos anos. A própria administração pública não foi reformada, não é? É verdade, mas é curioso que quando nós chegamos ao fim de cada legislatura, quando os governos fazem legitimamente os seus balanços, salientam sempre essas reformas. Foi assim nos últimos meses de José Sócrates, salientou as enormes reformas estruturais, mas que afinal nos conduziram a um resgate externo. Está a ser assim agora, se fores ao portal do Governo, aparece Pedro Passos Coelho, o Primeiro-Ministro, a elogiar aquilo que foram reformas muito profundas, nunca antes executadas. Explicam 20 reformas. É verdade. A verdade é que quem de fora olha para dentro percebe que isto ainda é muito insuficiente. E se há, como tem havido sempre, alguma cautela e até pessimismo por parte dos observadores externos, e isso é verdade, o Governo tem-no dito e com razão, os nossos observadores são sempre muito duvidosos daquilo que são os nossos planos, a verdade é que nós percebemos que, até por este
estes números, a economia, apesar de estar já num patamar muito distinto daquele que ocorreu até 2013, ainda tem muitas dificuldades e, sobretudo, daquilo que é a organização do Estado, há certamente ainda muito caminho a fazer, quer no que diz respeito a incentivos para que a economia seja mais ágil, quer no que diz respeito à contenção das despesas do Estado, porque a verdade é que o Estado ainda é muito gastador, ainda absorve muito daquilo que nós produzimos e enquanto isso continuar a ser assim, mais difícil é depois a tal retoma, mais difícil é também a recuperação daquilo que é o benefício dos sacrifícios que todos nós, enquanto contribuintes, temos estado a fazer ao longo dos últimos anos.